O meu desejo é que você esteja aprendendo a cada momento sobre o ministério glorioso do nosso Deus Espírito Santo. Afinal de contas, vivemos exatamente o tempo da dispensação do Espírito. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação, quanto mais familiaridade com esse tema nós tivermos, mais condições de sermos abençoados nós teremos. Por isso eu convido você a se preparar para o encerramento da nossa live e eu quero também autorizar você a utilizar esse material no seu pequeno grupo, no culto da sua igreja, compartilhar nos grupos da sua família, nos grupos de oração que você faz parte, para que muito mais pessoas tenham o privilégio de conhecer o ministério do Espírito e serem abençoadas por ele, assim como nós estamos sendo abençoados. Apocalipse capítulo 3, verso 6, tem um texto que se repete ao longo das 7 cartas que são enviadas às 7 igrejas da Ásia pelo apóstolo João. E essas cartas, elas simbolizam, essas igrejas, elas simbolizam os períodos proféticos que o povo de Deus, que a igreja de Deus passaria ao longo da história. Sabemos que profeticamente nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. É um tempo muito delicado, afinal de contas, a característica negativa da igreja de Laodiceia é exatamente a sua mornidão, a sua apatia espiritual. E ninguém mais do que o nosso maravilhoso Espírito Santo tem o poder de reanimar, de reavivar, de restaurar a condição natural da igreja primitiva na igreja dos últimos dias. Por isso, veja só que coisa maravilhosa. Aqui diz que o Espírito é aquele que diz à igreja. Eu fico pensando exatamente o desejo de Deus em revelar a sua vontade ao seu povo. Em nenhum momento na história da humanidade você vai encontrar ao longo do registro inspirado da palavra de Deus um momento onde Deus deixou o seu povo no escuro, deixou o seu povo seguir sua própria vontade ou deixou a raça humana sem orientação profética. Muito pelo contrário, nós olhamos a Bíblia exatamente o manual de Deus, mostrando o carinho, o cuidado, a percepção, a intenção de Deus sobre o plano de salvação da humanidade. Deus, ele sempre deixou revelado a sua vontade. Deus sempre deixou registrado aquilo que ele quer. E sabe por que ele deixa registrado? Para que nenhum ser humano tenha a iniciativa insana de dizer que está fazendo algo errado porque não encontrou uma orientação na palavra de Deus. Aqui diz que o Espírito é aquele que diz, ou seja, ele revela a vontade de Deus. A igreja é conhecida como a noiva do Cordeiro. Você já imaginou se a noiva do Cordeiro fosse deixada sem orientações? Nós já teríamos nos perdido, essa é a verdade. Louvado seja Deus porque Ele deixou tudo guardado, tudo registrado, tudo revelado. E o Espírito é aquele que diz à igreja. Se você e eu fazemos parte da noiva do Cordeiro, como assim acreditamos que fazemos, nós precisamos nos atentar para aquilo que o Espírito quer dizer, aquilo que o Espírito quer falar, aquilo que o Espírito quer revelar, ou aquilo que Ele já revelou e quer nos ensinar. Quer que você e eu tenhamos o desejo, a curiosidade de aprender cada vez mais sobre aquilo que foi dito. Quantas vezes você e eu, como noivas, como fazendo parte da igreja, não queremos aprender, não queremos ouvir, não queremos pesquisar, não queremos ter o conhecimento nem o entendimento do que o Espírito diz. Amados, após você e eu termos o conhecimento daquilo que o Espírito diz em submissão, precisamos render-nos em obediência à sua vontade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito pode estar querendo dizer para mim e para você, e talvez os nossos ouvidos embotados pelo pecado não estão querendo ouvir, ou estamos ouvindo e não estamos querendo obedecer. Talvez esse seja o momento para permitirmos que Ele nos impressione de forma mais forte, mais incisiva,
e nós vamos nos render em obediência à sua fala, à sua orientação, porque Ele sabe aquilo que é melhor para a igreja. Vamos orar sobre isso?